Boa tarde a todos. Me chamo Ricardo Martins. Eu estarei então agora moderando essa última palestra que será conduzida aí pelo Dr. Fábio Faleiro da Embrapa. Eu gostaria então de reforçar a todos que a Associação Brasileira de Produtores de Pitaia ela está aberta para novos associados e também sugerir, né, que vocês baixem o aplicativo Universo Abra Pitaia. Então, agora a gente vai ter a última palestra, que então será proferida aí pelo pesquisador da Embrapa, Fábio Faleiro, sobre o tema melhoramento genético das pitaias na Embrapa e parceiros. O doutor Fábio Faleiro, ele, falando agora um pouquinho do currículo dele, né? O doutor Fábio Faleiro, ele é técnico em agropecuária pela Central de Ensino e Desenvolvimento Agrário Florestal, engenheiro agrônomo pela Universidade Federal de Viçosa, mestre e doutor em genética e melhoramento pela Universidade Federal de Viçosa e pós-doutor em genética e biotecnologia pela Universidade da Flórida, Estados Unidos. Atualmente é chefe adjunto de transferência de tecnologia e pesquisador da Embrapa Cerrados. E atua como professor credenciado no curso de pós-graduação em agronomia da Universidade de Brasília, UNB, e colaborador também em outras universidades. Atua nas áreas de biotecnologia, genética, recursos genéticos e melhoramento, principalmente de maracujá, pitaia e outras espécies nativas do Cerrado. Então, pessoal, passo agora a palavra então para o pesquisador Dr. Fábio Faleiro. Boa tarde a todos. Obrigado, Ricardo, pela apresentação. Agradeço também a comissão organizadora do evento por esse honroso convite, né, de estar participando com vocês aqui hoje. O tema da nossa apresentação é o melhoramento genético, né, realizado na Embrapa e parceiros. Né. Esse é um pequeno sumário do que eu vou falar com vocês agora, nesses próximos 40, 50 minutos. Né. Um pouquinho sobre as diferentes etapas do melhoramento genético, a origem geográfica e diversidade genética das pitaias, as principais espécies com importância ou potencial comercial, um breve histórico das pesquisas com pitaias na Embrapa, algumas ações de pesquisa, desenvolvimento e inovação relacionadas ao melhoramento genético, questão da avaliação da interação genótipo com o ambiente, como que é feito hoje a questão de registro e proteção de cultivares no Ministério da Agricultura, as perspectivas de lançamento de cultivares geneticamente superiores, melhoradas, um pouco do desenvolvimento das cultivares, junto com esse ajuste do sistema de produção, né, quer dizer, o melhoramento junto com a fitotecnia, que é muito importante, alguma coisa com relação ao fortalecimento da cadeia produtiva, e um pouco da genética e as propriedades funcionais e agregação de valor das pitaias, alguns agradecimentos. Então, vamos começar aqui nos diferentes etapas do melhoramento genético. Aqui, basicamente, a gente divide didaticamente em 3 etapas principais, que é o pré-melhoramento, né? A questão de atividades de identificação de genes e características em espécies silvestres e sua incorporação em materiais elite, através de processos de hibridação interespecífica. Em alguma situação, a gente tem utilizado essa ferramenta ou essa etapa para o desenvolvimento de cultivares de pitaia. A questão do melhoramento em si, que é o uso dos métodos de seleção e recombinação, para o desenvolvimento das cultivares, e, muito importante, a questão do pós-melhoramento, que são as atividades de validação de cultivares, questão de marca, produção de venda de material propagativo, toda a parte de transferência e tecnologia, que é a forma que as cultivares realmente vão chegar até o produtor. Tem esse livro aqui, que é para download gratuito, quem quiser entender um pouco mais dessas etapas envolvidas no melhoramento genético. Então, resumidamente, você parte de um banco ativo de germoplasma ou de recursos genéticos, e aí você faz o trabalho de caracterização de germoplasma, os estudos de variabilidade, o planejamento de cruzamentos, realiza os métodos de seleção e melhoramento, né, e a seleção de plantas geneticamente superiores, até então chegar até a cultivar para iniciar um processo de pós-melhoramento. Então, como disse a professora Noemi hoje de manhã, o melhoramento genético é um trabalho de longo prazo, né? Então, para desenvolver uma cultivar de pitaia, pelo menos 20 anos, para chegar, então, a essa cultivar de uma forma completa, desde a parte do melhoramento até o pós-melhoramento. Só para ilustrar um pouco mais o que seria esse pós-melhoramento, então, a pesquisa pode chegar na seleção de materiais geneticamente superiores. Eu dei o exemplo aqui A, B e C.
Esses materiais são... O Brasil é um país continental, então você tem que avaliar isso em diferentes regiões e sistemas de produção, para validar aquele desempenho agronômico em condições comerciais ou pré-comerciais. E aí, de repente, você pode ter um destaque para uma seleção B. Nessa seleção B vai passar por um processo para comparar com o que tem no mercado, né, verificar a viabilidade de lançamento, planejar as atividades, atender a legislação. A pitaia, a gente tem algumas espécies nativas do Brasil, então você tem que atender a lei de acesso a recurso genético para você possibilitar um processo de registro e proteção de cultivares no Ministério da Agricultura. Aí chega no lançamento, logicamente que você tem que ter uma logística para produção e disponibilização de propágulos, material propagativo para viveristas e aí, dessa forma, chegar até aos produtores, né? Então, essa parte da produção de material genético com garantia de origem genética é muito importante, pensando também no pós-melhoramento, né? Então, basicamente, pessoal, que eu quis ilustrar aí algumas etapas importantes e mostrar que realmente para chegar numa cultivar é um trabalho de longo prazo, né, para você realmente cumprir todas as etapas. Bom, e qual que é a base desse trabalho de melhoramento genético? É a variabilidade genética. E é muito importante para isso conhecer a origem geográfica e essa diversidade genética das pitaias, né? Então, as pitaias são nativas das Américas, a gente pertence à família das cactáceas, que tem mais de 1.500 espécies. 70% dessas espécies da família cactácea estão em áreas áridas, semiáridas, México, Peru, Argentina, Chile, Brasil, né? O Brasil, a gente encontra muitas cactáceas em vários biomas brasileiros, né? No caso de pitaias, a gente tem algumas espécies nativas da região do Cerrado e na região de transição, com a Amazônia, com a Caatinga, com a Mata Atlântica. Então, a gente encontra muito material, né? Aqui no Cerrado, para ilustrar um pouco mais, a gente considera o Cerrado um centro interessante de dispersão de algumas espécies, né? E a gente encontra pitaias vegetando naturalmente em maciços rochosos, em troncos de árvores, solos arenosos, campos rupestres, áreas de transição, então, com os outros biomas brasileiros. Então, a gente tem uma variabilidade interessante de pitaias no Brasil. Quais são as principais espécies, então, que têm uma importância ou comercial ou potencial comercial? Então, nós temos essa parte da taxonomia, né, pessoal, cada ano surge algumas controvérsias com relação ao gênero, né, Selenocereus, Ilocereus. Tem uma revisão de 2017 que coloca as pitaias mais importantes do gênero, sendo do gênero Selenocereus. Então, essa parte da botânica sempre tem alguma controvérsia com relação a isso. A gente tem adotado, então, essa nomenclatura, essa revisão de 2017, colocando as pitaias comerciais principais dentro do gênero Selenocereus. Então, nós temos a pitaia vermelha de polpa branca, que é o Selenocereus undatus, né? Temos a pitaia vermelha de polpa vermelha ou polpa roxa, que é a costarricensis e a polirrhizus, são as principais, né? Temos a pitaia amarela, que tem uma importância comercial muito grande, Selenocereus megalanthus. Então, são algumas espécies importantes. Temos a Selenocereus cetáceos, que é a chamada pitaia do cerrado, ou mini pitaia, ou saborosa, né? Então, é uma espécie também que tem um potencial interessante pelo fato de ser bastante rústica, muito produtiva e ter um sabor realmente aprimorado, um sabor muito bom. E aí, uma coisa importante que eu quero trazer para vocês é que existem diferentes espécies, né, e diferentes variações dentro de cada espécie, ou seja, a variabilidade intraespecífica. Então, é muito importante que a gente não faça generalizações com relação às espécies, porque dentro de cada espécie a gente tem essa variação, essa variabilidade intraespecífica. E essa variabilidade, tanto intra quanto interespecífica, é a base do melhoramento genético. Então, aqui ilustrando, né, cruzamentos que são feitos aqui, por exemplo, dentro da espécie Selenocereus undatus, né, aproveitando, então, a variabilidade intraespecífica. Temos também cruzamentos, por exemplo, dentro da espécie Selenocereus cetáceos, né, que também tem uma variabilidade bem interessante, e, logicamente, você pode lançar a mão desse cruzamento interespecífico, entre espécies diferentes. Então, toda essa variabilidade é a base do melhoramento genético. Se você não tem variabilidade genética, você não tem ganho de seleção. Então, essa variabilidade é a base do trabalho, né? Eu queria fazer para vocês agora um breve histórico com relação às pesquisas com pitaias na Embrapa. O início dessas pesquisas
se deu na década de 1990, com a implantação do primeiro banco ativo de germoplasma do Brasil. Isso foi em 1996, e o Dr. Newton Junqueira é o pioneiro nesse trabalho. Então, ele montou esse primeiro banco dentro de um projeto de diversificação de frutas, com base em coletas de pitaias em várias regiões do Cerrado. A gente tinha também alguma fonte populacional de sementes que foram importadas, tínhamos também doações de colecionadores. Então, esse banco montado em 1996 contou com uma variabilidade de aproximadamente 230 materiais na época, considerando material vegetativo e também populações de sementes. Essa que foi a base do trabalho de melhoramento genético das pitaias na Embrapa. E aí, em 2002, começaram a surgir os primeiros resultados interessantes em termos comerciais. E uma primeira espécie que foi trabalhada, que a gente tinha muita variabilidade na época, é a Selenocereus cetáceos, que é a pitaia do Cerrado. Então, a gente tinha uma coleção muito interessante dessa espécie, e a partir dessa coleção se obteve as primeiras informações sobre a espécie e mostrando o grande potencial comercial dessa pitaia, considerando a produtividade, o sabor aprimorado da polpa, uma planta bastante rústica. Então, esses foram os primeiros resultados em 2002. A partir daí, pessoal, como eu falei para vocês, o melhoramento é um trabalho de longo prazo. Então, é muito importante pensar na continuidade das pesquisas. Então, tem que desenvolver os projetos e cada projeto tem que ter uma continuidade quando a gente pensa em desenvolvimento tecnológico. Então, eu só ilustrei aqui rapidamente alguns projetos, né, de 2002, por exemplo, clonagem, seleção e avaliação de fruteiras nativas, a parte de domesticação. Depois a gente entrou com um projeto de informações sobre a espécie da flora da região centro-oeste, importância atual e potencial, né, pensando no mercado interno e exportação. Depois vem outro projeto ligado à questão de recursos genéticos, né, que foi trabalhado também. Depois um projeto estudando um pouco mais as características funcionais da pitaia, em termos de valorização de alimentos promotores de saúde. Em 2007, 2010, projeto de uso inovador de espécies frutíferas nativas do Cerrado, onde a pitaia era uma dessas espécies. E aí avançamos com os trabalhos de bancos ativos de germoplasma de fruteiras nativas, onde a pitaia é um dos bancos que a Embrapa mantém desde a década de 1990. Né? Continuando esse trabalho, nós intensificamos a questão da caracterização, da seleção, recombinação, né, cruzamentos entre espécies, o processo de domesticação, também importante, e o melhoramento genético propriamente dito. Então, a partir daí, mais alguns projetos de caracterização, propagação e melhoramento genético de pitaia, em 2010, 2013, 2011, 2014, um trabalho de intensificar a avaliação, a caracterização agronômica de coleções de trabalho de pitaias nativas do Cerrado. 2011, 2014, um trabalho de avaliação e seleção de pitaias nativas também do Cerrado. 2016, 2021, o banco de germoplasma, que a gente renovou o projeto recentemente para avaliar as características agronômicas. 2017, 2020, um trabalho junto com parceria com o Ministério da Agricultura para obtenção e validação de descritores de diferentes espécies e cultivares de pitaia com potencial comercial. Então, foi feito um trabalho que eu vou mostrar para vocês um pouco mais à frente, a questão de desenvolvimento das instruções normativas para os ensaios de DHE, né, distinguibilidade, homogeneidade e estabilidade, necessário para o processo de proteção de cultivares. De 2018 a 2022, tem um projeto de caracterização morfológica, fisiológica e agronômica de cultivares comerciais de diferentes espécies de pitaia. Só um resumo rápido, né, de alguns projetos, não daria tempo de falar de todos eles, mas trazer um pouquinho dessa história, né, que esse desenvolvimento de cultivar realmente depende da continuidade dos trabalhos. Né? Vou passar rapidamente aqui em algumas ações, as mais importantes relacionadas à pesquisa, desenvolvimento e inovação relacionadas ao melhoramento genético. Um primeiro trabalho necessário foi a gente ampliar o nosso banco ativo de germoplasma, né, com frutos, com genótipos com frutos maiores, genótipos autocompatíveis, novos acessos de pitaia do Cerrado, pitaias mais doces, com cascas amarelas, tem um valor agregado interessante. Outros gêneros também a gente tem dentro da nossa coleção. Então, essa ampliação do banco foi muito importante para a gente ampliar o nosso leque de desenvolvimento de cultivares. Quais foram os principais objetivos desse desenvolvimento de cultivares?
né? Então, são as principais características trabalhadas no melhoramento genético. Então, nós temos a questão de produtividade, então a gente busca materiais com alta produtividade, que o produtor realmente quer material produtivo, né? Qualidade física e química dos frutos, qualidade física relacionada ao tamanho, né, a consistência da polpa, a questão da doçura, né? Então, é comum, às vezes, comprar uma pitaia na beira da estrada, ela não é tão saborosa. Então, mas mostrar para você que existe variabilidade dentro da espécie, então a gente buscou essa variabilidade para melhorar a doçura dessas cultivares, desses materiais. A questão de resistência e tolerância a pragas e doenças, a gente sabe que a cada ano pode surgir problemas, então buscar também maior tolerância e resistência a doenças. Vigor vegetativo, é uma característica importante, longevidade das plantas, a autocompatibilidade. Desde o início do programa de melhoramento, na década de 90, a gente estava sempre buscando materiais autocompatíveis, porque a gente sabe que a polinização cruzada ela é muito trabalhosa, né, muito dependente das condições climáticas, do polinizador natural, às vezes, e quando é feito manualmente é uma atividade laboriosa, né? Então, a gente buscou sempre materiais autocompatíveis. E adaptabilidade, né? Então, materiais adaptados às várias condições edafoclimáticas do Brasil, como um país continental. Então, esses foram os principais objetivos dos trabalhos iniciados na década de 90, que estão sendo conduzidos até hoje, né? O primeiro resultado importante no início do trabalho foi que nós constatamos essa variabilidade genética. Então, dentro das espécies com importância comercial, a gente tinha muita variabilidade. Então, para a produtividade, para o formato do fruto, vigor vegetativo, resistência a doenças, né? A questão da autocompatibilidade, a gente tinha materiais autoincompatíveis e materiais autocompatíveis, e nós certificamos essa variabilidade por meio de estudos com base em análise de marcadores moleculares do DNA. Então, aquela variabilidade genética que a gente observava no campo, a gente confirmou com base nos estudos com análise de marcadores moleculares do DNA. Esse foi um resultado muito importante porque, com variabilidade genética, a gente poderia avançar nos ciclos de seleção e recombinação para se ter ganhos genéticos visando o desenvolvimento das cultivares, né? Só para ilustrar um pouquinho o que seria essa variabilidade, por exemplo, nessas 3 primeiras colunas, características físicas. Então, a gente tinha frutos pequenos, mas a gente tinha material com frutos grandes, que era um alvo interessante dentro do melhoramento da pitaia vermelha de polpa branca. Então, a gente pôde selecionar materiais com maior tamanho de fruto. Outra coisa interessante é a questão quando você pensa em sólidos solúveis. Então, a gente tinha materiais com 14, mas a gente tinha materiais com 20. Então, a gente também teve variabilidade para a doçura, para melhorar, então, a doçura dessas pitaias vermelhas de polpa branca. Aqui outro dado também mostrando um pouquinho a importância da variabilidade. Nós temos aqui algumas características produtivas, e essa última coluna aqui é número total de frutos por planta por um determinado período. Então, a gente tinha materiais dentro da espécie de pitaia vermelha de polpa branca que não produziram nada. Olha só, dentro da mesma espécie. E tínhamos materiais com mais de 50 frutos por planta dentro de um determinado período de avaliação. Então, é uma variabilidade muito grande. Então, se você pensa em adquirir um cladódio na beira da estrada, por exemplo, pode ser que ele não produza nada, porque realmente a gente tem variabilidade na espécie para isso, né? Por outro lado, você pode ter materiais que produzam bastante. Então, essa variabilidade é uma das principais mensagens que eu quero trazer para vocês, né? A gente não pode generalizar o desempenho agronômico de uma espécie, porque nós temos muitas variações dentro da espécie, né? Por isso é que é importante essa parte de desenvolvimento dessas cultivares, né? Bom, com base nesses estudos iniciais, a gente começou a trabalhar a questão da realização da hibridação direcionada. A gente fazia uma polinização controlada, pensando na obtenção de híbridos, tanto intraespecíficos quanto interespecíficos. E, basicamente, a ideia é o quê? Recombinar características de interesse. Então, por exemplo, pegar a produtividade de um material e conciliar com a doçura da polpa de outro, de modo que você tenha um material produtivo e com a polpa mais doce. Da mesma forma, combinar a produtividade com autocompatibilidade. Então, material altamente produtível e autocompatível. Então,
a gente iniciou esse trabalho no início dos anos 2000 com a parte de recombinação intra e interespecífica. Aqui um exemplo de um dos híbridos, né, obtenção de híbridos interespecíficos. Nesse caso desse híbrido aqui, foi a busca da autocompatibilidade na pitaia vermelha de polpa roxa. Então, nós tínhamos o material pitaia vermelha polpa roxa autoincompatível, e a gente tinha uma pitaia vermelha de polpa branca autocompatível. Através do cruzamento, nós desenvolvemos um híbrido produtivo e autocompatível. Então, só para ilustrar um pouco essa questão. E esses cruzamentos, a gente utilizava sempre marcadores moleculares do DNA para confirmar a fecundação cruzada, para a gente acelerar o trabalho de seleção e de avaliação agronômica no campo. Aqui um outro exemplo de um híbrido interespecífico que foi obtido, né, com o objetivo de combinar a doçura da Silene cereus cetáceos com o tamanho do fruto de uma Silene cereus undatus pitaia vermelha de polpa branca. Então, a gente conseguiu um híbrido com um tamanho de fruto interessante, mais doce. Só para ilustrar um pouquinho essa questão da hibridação. Bom, com base nesse trabalho de melhoramento, a gente está chegando, então, num processo de registro de alguns materiais. Um deles é a BRS Lua do Cerrado, um material com alta produtividade, pode atingir mais de 30 toneladas por hectare no terceiro ano, material autocompatível, então isso já veio lá da base do programa de melhoramento, material autocompatível, com 13 a 17 graus Brix, variando um pouquinho, dependendo do ponto de colheita e dependendo da região, mas pode atingir até valores superiores a isso. Tamanho de fruto médio, em termos de condições comerciais, em torno de 550, 600 gramas, mas é muito comum frutos acima de 1 quilo dessa cultivar. Uma outra cultivar que foi desenvolvida, a BRS Luz do Cerrado, também uma produtividade próxima acima de 30 toneladas, dependendo da região, autocompatível, um Brix também parecido com a Lua, tamanho também parecido, em torno de 600 gramas, mas é também muito comum tirar frutos acima de 1 quilo, né? Então, tem uma variabilidade, uma principal diferença é que a Luz tem um fruto mais alongado e a Lua um fruto mais globoso, né, mais arredondado. Uma terceira cultivar, que está em processo de registro no Ministério da Agricultura, é a mini pitaia do Cerrado, o material produz em torno de 20 toneladas por hectare, autocompatível também, tem uma combinação muito interessante de Brix e acidez, isso confere um sabor aprimorado para essa polpa, por isso que ela é chamada também de saborosa, realmente é um sabor diferenciado. Essa mini pitaia, ela tem espinhos, né, mas facilmente destacáveis do fruto, é um material muito produtivo, muito comum, essa espécie nativa em algumas regiões do Brasil. Tamanho de fruto é um tamanho de fruto pequeno, né, mini pitaia, em torno de média de 80, mas atinge em torno de 150 gramas, pode atingir. Então, o material também é desenvolvido através de um trabalho de seleção de materiais mais produtivos, com a polpa mais saborosa e mais resistentes a pragas e doenças também. Uma quarta cultivar que eu quero mostrar para vocês é a BRS Granada do Cerrado. Ela é um híbrido, essa pitaia é um híbrido da pitaia vermelha de polpa roxa com a pitaia vermelha de polpa branca. A produtividade também pode chegar acima de 30 toneladas no terceiro ano, autocompatível, um Brix interessante também, dependendo do ponto de colheita aqui, tem uma leve acidez, então é bem saborosa essa pitaia. O fruto, em termos médios, 250 gramas, mas pode atingir acima de 900 gramas, dependendo da fase da cultura. Então, material bastante produtivo, bem interessante também para esse mercado das pitaias, né? Por último, a quinta cultivar, que está em processo de registro, é a BRS Âmbar do Cerrado. Produtividade tem surpreendido a cada ano, a gente tem um processo de avaliação em várias regiões do Brasil, principalmente porque existe um paradigma ou uma opinião formada que é impossível produzir pitaia amarela no Brasil. Muitas vezes, essa impressão vem de um material importado, né, de algumas regiões do mundo, e que não se adapta muito bem ao Brasil, e nas primeiras produções ali já definha, já acaba, e a gente tem mostrado que por meio do melhoramento genético, o material que passou por 20 anos de seleção, a gente conseguiu selecionar material altamente adaptado à agricultura tropical brasileira. Então, material muito produtivo, bem vigoroso, autocompatível, Brix acima de 20, é a pitaia mais doce que a gente tem conhecimento,
né, média de fruto em torno de 100 gramas, mas pode atingir em torno de 200, 250 gramas, dependendo da fase aí. Então, é um material muito interessante que está em processo também de registro. Quero comentar com vocês agora um pouco sobre a questão da avaliação da interação genótipo-ambiente. Então, foram desenvolvidas essas cultivares, mas a gente precisa, elas foram selecionadas nas condições do Cerrado e do Planalto Central. Então, ali a gente conseguiu desempenhos agronômicos, características de frutos muito interessantes. Só que, para recomendar essas cultivares para outras regiões do Brasil, a gente tem que passar por um processo de validação, que é aquele pós-melhoramento que eu comentei com vocês, né? Avaliar em várias regiões do Brasil esse desempenho agronômico. E a gente tem contado, né, com uma rede de parcerias para fazer esse trabalho. Então, nós temos essas 5 cultivares em processo de validação em todas as regiões do Brasil, né, por meio desse trabalho de parceria, avaliando, então, essas condições agronômicas em cada região do Brasil. Ilustrar algumas dessas áreas de validação. Então, essa primeira é no Distrito Federal, na Embrapa Cerrado, tem em torno de 12 anos de avaliação dessas cultivares, né, nas condições experimentais da Embrapa Cerrados. Ainda em Brasília, a gente tem um trabalho de validação em parceria com a Emater. Nós temos aqui o Ricardo, o Felipe, que faz um trabalho também de validação em algumas propriedades rurais e regiões do entorno de Brasília também. A implantação foi em 2016, então já tem uma boa base de conhecimento para dar segurança, para fazer uma recomendação da cultivar para a região do DF e em torno. Aqui nós temos uma parceria também antiga de avaliação, aqui já em Santa Catarina, parceria, né, na cidade de Turvo, né, parceria com a família Feltrin, com a Embrapa da Secretaria de Inovação, com o Nelson, temos também o Anacleto, que é um dos validadores, a EPAGRE, tem um trabalho muito importante com hospitais na região, então ajudam também a Embrapa nesse trabalho de validação, a Uneagro também é uma universidade que dá uma assistência para os irmãos Feltrin nessa fazenda, então é uma região importante, os irmãos Feltrin, dos pioneiros, né, de pitaia no Brasil, então tem avaliado esses materiais novos nessas condições de cultivo em Santa Catarina. Temos um parceiro também no Mato Grosso, o Ayrton Procópio, da Empaer, né, já está no 4º ano de cultivo, indo para o 5º ano, temos bastante informações também para a recomendação da pitaia para a região centro-norte do Brasil, com esse trabalho em parceria com a Empaer, com o Ayrton e vários colegas da Empaer, né? Temos um trabalho também em Santa Catarina, em Canoinhas, com parceria com o Nelson Feldberg, da Secretaria. Hoje está na Embrapa Clima Temperado, tem auxiliado a gente também no trabalho de validação dessas cultivares na região de Santa Catarina. Temos trabalho também em Minas Gerais, no Rio Paranaíba, parceria com o Grupo Tissuge, com processo de validação também. O plantio foi em 2019, então já estamos para 3 anos de avaliação agronômica em condições comerciais. Temos um parceiro também no Nordeste, em Pernambuco, Petrolina, o Éder Inácio, né, um plantio mais recente, em torno de 1 ano e meio, 2 anos, das cultivares, com resultados surpreendentes, bem positivos, com relação à validação agronômica das cultivares da Embrapa na região do semiárido. Na parte de validação também, a gente tem escolhido algumas fazendas em parceria com secretarias de agricultura, cooperativas, a própria EPAGRE, instituições estaduais de pesquisa, para avaliar também as cultivares em diferentes sistemas. Então, nós temos sistemas convencionais, sistemas orgânicos, né, para avaliar, então, essa interação do genótipo com o ambiente, para a gente poder ter segurança num processo de recomendação de uma cultivar para um determinado sistema de produção, convencional, orgânico, por exemplo, né? E hoje, o que a gente tem observado é que é possível produzir pitaia de altíssima qualidade em sistema orgânico, né? Então, aqui um exemplo, um fruto aqui de quase 1,2 kg, né, em sistema orgânico. Os irmãos Feltrin, por exemplo, trabalham só em sistema orgânico, produzindo uma pitaia de altíssima qualidade, né? Então, já é uma realidade essa questão do cultivo orgânico de pitaia em várias regiões do Brasil, né? Trabalhamos também a avaliação das cultivares em diferentes sistemas, por exemplo, consórcio com maracujá. Aqui eu mando um abraço lá para o Jefferson, do Paraná, que tem um pomar que faz um consórcio de maracujá, pérola do Cerrado, que é o maracujá silvestre, com a pitaia. Está tendo bastante sucesso nesse sistema de consórcio.
Temos também no Mato Grosso um trabalho junto com a Empaer de consórcio de pitaia com abacaxi, né, também com bastante sucesso. Um abraço aqui para o pessoal lá do sítio da Ponte de Pedra, o consórcio de pitaia com girassol, com cereais, com leguminosas, né, para fixação de nitrogênio, para formação de palhada, de biomassa, né, melhorando a qualidade do solo. Temos também consórcio com legumes, hortaliças, algumas experiências de sucesso, é uma divulgação aqui do Grupo Pitaia do Brasil, com essa possibilidade de consórcio. Temos sucesso também em cultivo de pitaia no ambiente rural, né, em pequenas propriedades, né, aqui um abraço para a Cristine, para o Edson Benito também, que auxiliam o trabalho de validação de pitaias nesse tipo de ambiente, junto com a família Feltrin, em Santa Catarina. E temos também muitos casos de sucesso de pitaia em ambiente urbano e periurbano, né, principalmente pensando nas pitaias autocompatíveis, onde, né, não depende tanto de polinizadores naturais e auxilia também o processo de produção, né, em pequenas chácaras, sítios, no fundo de quintal. É uma planta muito linda, né? Uma cactácea que tem uma floração exuberante, uma flor muito bonita. É um acontecimento, né, quando você tem a floração das pitaias. Então, é uma planta com um potencial muito interessante na chamada fruticultura ornamental, onde você tem as flores, mas tem os frutos também. Isso pensando no fundo de quintal, por exemplo. Então, um abraço aqui para o senhor Ivo, né, que tem uma plantação de pitaia dentro da cidade, muito linda. Ele é apaixonado com as pitaias, faz cruzamentos, né? Então, uma melhorista, vamos dizer assim, da pitaia nesse tipo de ambiente. Bom, comentar com vocês, pessoal, um pouquinho sobre a questão de registro e proteção no Ministério da Agricultura. Eu sempre tenho alertado, né, os produtores que estão iniciando o trabalho com a questão de comprar material propagativo em caminhões ou na beira da estrada. Isso é muito perigoso. Eu mostrei para vocês isso, né? Você tem uma variabilidade muito grande dentro da espécie. Então, você pode estar adquirindo um cladódio ali que vai gerar uma planta que não vai produzir nada. Isso aí pode acontecer, né? Então, é muito importante conhecer as matrizes, né? Então, por exemplo, o pessoal do Recanto das Pitaias tem as matrizes, as pessoas podem conhecer, olha, esse material propagativo vem dessa matriz, ela tem esse desempenho aqui. Então, já ajuda um pouco com relação quando você conhece, né, a fonte de onde você está comprando aquele material propagativo. É importante conhecer essas matrizes, né? E pensando na questão do registro, no Ministério da Agricultura, a obtenção do RENASEM, né, o registro é necessário para a comercialização em mudas, para a comercialização de material propagativo. Então, no Ministério, a gente tem algum registro de espécies, não de cultivares, ainda não temos cultivares, então, essas da Embrapa, imagino que vão ser as primeiras cultivares que estão passando por um processo de registro com os relatórios agronômicos de várias regiões do Brasil para subsidiar esse trabalho. E a mensagem que eu trago, né, nunca tratar a espécie como cultivar. Eu acho que isso tem sido um grave problema, né, essas generalizações. Ah, não se pode cultivar pitaia amarela no Brasil. Isso não é verdade. É possível cultivar pitaia amarela no Brasil. Ah, a pitaia vermelha de polpa branca é insossa. Não é verdade. A gente tem material doce dentro da espécie. Então, e por isso, essa parte de desenvolvimento de cultivares com garantia de origem genética é importante para dar segurança para os produtores. Na verdade, o processo de registro e proteção se beneficia tanto o produtor rural, que vai ter uma garantia da origem genética, ele vai ter uma garantia de qualidade, produtividade, diversificação, oportunidade de diversificação. O processo de registro e proteção também auxilia muito o viverista, o produtor de material propagativo, que é uma oportunidade de negócio, maior segurança na produção e com os clientes, né, ele vai estar ofertando material que tem certeza do seu desempenho agronômico. Também a questão de marketing, promoção da produção. Para o obtentor da cultivar também é importante, porque é uma forma de ter algum tipo de retorno para os investimentos na pesquisa, né, a promoção da imagem institucional, principalmente empresas públicas, como a Embrapa, né? Então é importante e na verdade faz uma proteção de um material que não é da Embrapa, é da sociedade brasileira. Então, pensando nessa questão da proteção de um patrimônio da sociedade, né? Oportunidades de parcerias também crescem muito quando você tem um material registrado e protegido, né? E bom para o governo também, que vai atrair investimento da iniciativa privada, vai atrair investimento do setor agrícola e vai gerar maior competitividade do agronegócio. Então, pensando nisso, a Embrapa entrou em 2016, 2015, 2016, com um pedido no Ministério da Agricultura para incluir a pitaia dentro das espécies
onde que você possa fazer o registro e a proteção, né, no Serviço Nacional de Proteção de Cultivares. Então, esses pedidos foram acatados. Logicamente, nós tivemos que estabelecer toda a instrução normativa no mapa para que o produtor de pitaia tenha acesso, então, ao material propagativo certificado, né, e com garantia de origem genética. Então, a gente executou um projeto em parceria com o Ministério da Agricultura, com o Serviço Nacional de Proteção de Cultivares, para desenvolver, então, conjuntamente com o Ministério, as instruções normativas para os ensaios de DHE e, assim, permitir o processo de proteção. Aqui é uma foto do experimento. Então, em 2018, a gente montou um experimento ali com várias espécies, né, para a obtenção desses descritores, aqui 2020, 2021, e esse trabalho, então, foi concluído, né, e, felizmente, em 2019, 9 de maio de 2019, foi publicada, então, as instruções para a execução dos ensaios de distinguibilidade, homogeneidade e estabilidade, que são necessários para o processo de proteção. Então, isso já está publicado no Ministério desde o dia 9 de maio de 2019. Aí veio a pandemia, acabou, né, impactando também na velocidade de desenvolvimento das cultivares. Bom, em termos de perspectivas de lançamento de cultivares, a gente tinha uma primeira previsão para lançar isso em 2018, 2019, só que não existia, então, as instruções normativas, né, que foram publicadas só em maio. Aí tivemos uma nova previsão, abril, dezembro de 2020, veio a pandemia, acabou atrasando um pouco a questão, mas a previsão é que a gente tenha uma rede de licenciados no Brasil para mandar material propagativo para todos os estados do Brasil a partir de dezembro desse ano. É a nossa expectativa, né? Desenvolvimento de cultivares e ajustes no sistema de produção. Vou passar rapidamente aqui, só para mostrar que o desenvolvimento da cultivar, algumas cultivares respondem, por exemplo, à irrigação, apesar de ser uma cactácea, né? Então, tem aquele paradigma, não, isso é uma cactácea, não precisa colocar água. É verdade, né? Na verdade, é uma planta que tem uma floração forte, uma produção, então ela tem que ter as condições necessárias para suportar tanto o florescimento quanto a frutificação, né? A questão de adubação também é crucial. Então, a gente tem um ensaio aqui do pessoal da UFLA, né, Universidade Federal de Lavras, mostrando que a importância, por exemplo, da adubação orgânica, da condição da biologia do solo, onde você tinha testemunha, sem adubação orgânica, praticamente aquele pomar não produziu, né? Então, mostrando a importância da adubação orgânica para a pitaia e das condições do solo, né? Aqui uma curva de resposta à adubação nitrogenada, né? A ideia era fazer uma curva, né? Mas, na verdade, a resposta foi praticamente linear, até 600 quilos, né, por hectare. Isso é um trabalho da Universidade Federal do Ceará, mostrando a importância, então, do nitrogênio para a pitaia. Aqui uma curva de resposta a potássio, também praticamente linear, até 300 quilos de K2O, mostrando a importância da resposta, né, que as cultivares têm com relação à adubação com potássio. Resposta com relação à radiação, é uma planta que precisa realmente de luz para poder induzir o florescimento e suportar a frutificação, então o trabalho de pólen acaba sendo importante, né? A questão de polinização. Então nós temos hoje cultivares, né, materiais autocompatíveis que com certeza vão trazer um grande benefício para os produtores comerciais de pitaias, mas você também pode lançar a mão da polinização manual para aumentar a sua produtividade. A questão de proteção das flores em noites chuvosas, né, para você também não perder a flor. Alguns produtores têm feito esse trabalho, proteção com copo plástico, com TNT, né. A questão de controle de planta invasora acaba sendo importante. Aqui um pomar com cobertura de amendoim forrageiro, muito comum na região de Santa Catarina. É um trabalho mostrando um pomar, uma produção sustentável da pitaia, fazendo um bom manejo do solo e do controle de invasoras. No Cerrado, a gente tem utilizado muito a braquiária como uma planta para controle de invasora e para fazer ciclagem de nutrientes na entrelinha. Temos tido sucesso também com esse sistema de produção. Observe a quantidade de matéria orgânica, né, importante para a resposta das pitaias com relação à nutrição. Pode ser cobertura viva ou cobertura morta, né? Então, a gente tem evitado, muitas vezes, a capina da pitaia, o uso de enxada rotativa, de maneira nenhuma, né? As raízes são muito superficiais. Então, a gente tem que ter um cuidado para proteger essas raízes, para permitir que a planta tenha uma boa produção. Herbicidas também, a gente tem evitado ao máximo usar herbicida, né, para
não interferir também no processo da fisiologia da planta. Resistência a pragas e doenças, a gente tem avançado também com relação a estudos, né, de resposta. Temos um problema, às vezes, de bacteriose no cladóide, em plantas adultas, também doenças fúngicas, temos um cuidado com isso aí. Controle de formiga e cupim, principalmente no início da implantação do pomar, a gente tem que ter um cuidado especial para não atrasar o desenvolvimento devido ao ataque de cupim, principalmente formiga, né? Arapuá tem sido um problema, a gente tem convivido com essa questão dessas abelhas, né? Tem um coleóptero também das flores, que em determinada época do ano pode ter uma população mais alta e acabar sendo problema, né? O ciclocéfala, né? Pulgão, cochonilha também tem tido alguns problemas, temos variabilidade também para resistência a essas doenças. Bem, pessoal, estou avançando para o final, a questão do fortalecimento da cadeia produtiva. A gente tem um cultivo recente de pitaias no mundo, em torno de 30 anos. No Brasil, mais recente ainda, em torno de 20 anos. Então, nós temos muito espaço ainda para fortalecer essa cadeia, para buscar mercados, tanto no exterior, quanto para fortalecer o mercado interno também das pitaias, né? Com certeza, uma pitaia tem um poder para render bons lucros, é uma fruta que está conquistando o mercado pelo seu sabor, pelo seu valor agregado, é uma fruta de mercado promissor, tanto dentro quanto fora do Brasil, né? Com relação à genética e às propriedades funcionais, vocês viram a palestra, né, do Guilherme, com relação a propriedades funcionais benéficas para a saúde da pitaia, melhora a defesa do corpo, por ser fonte de vitamina, de cálcio, ferro, fósforo, bom para o coração, porque diminui o colesterol ruim e aumenta o bom, excelente fonte de fibra, né? Antioxidantes, auxilia no combate, no controle da diabetes, boa fonte de proteína vegetal, auxilia no bom funcionamento do corpo, tem propriedades anti-inflamatórias, antimicrobianas, vários usos várias funções para uso cosmético. E isso aqui, pessoal, não é marketing, não. Isso aqui é tudo comprovado cientificamente, né? Então, realmente, a pitaia é um fruto especial, é um fruto fantástico, vou usar essa palavra, né? Considerando todas essas propriedades funcionais, não como marketing, mas comprovado cientificamente, né? Com certeza, a gente tem que avançar também na agroindústria, né? Pensando em agregação de valor, aproveitamento de toda a produção da pitaia. Então, os frutos com padrão extra vão para consumo in natura, para fruta fresca, os frutos menores vão para extração de corante, para extração de polpa, sucos e produtos alimentícios, né, por meio da agroindústria. Temos que avançar nisso. Toda a cadeia forte de frutas no Brasil tem uma agroindústria forte por trás também. Então, é importante a gente pensar nessa questão do desenvolvimento agroindustrial. Uso da matéria-prima, né? Então, aqui alguns exemplos, chips, né, liofilizados de pitaia, permitindo a exportação, geleias, licores, né, cachaçinha é bom, né, de vez em quando, né, vinho branco, vinho tinto, cervejas, tem alguns exemplos interessantes de cerveja de pitaia, sucos, iogurtes, doces, né, sorvetes, aí pratos também mais refinados, né, com o uso da pitaia, da polpa. Então, temos várias opções nessa linha. É um fruto realmente muito bonito, que realmente tem que ter mais acesso, né, ao mercado interno também, para as pessoas conhecerem e criarem um hábito de consumir pitaia, seja numa salada, seja num fruto pronto para consumo direto, sucos, né? Com certeza precisamos avançar no marketing, mostrar as pitaias para o Brasil, né, e para o mundo também. Então, o desenvolvimento da agroindústria para o consumo é muito importante, né? Eu quero finalizar agradecendo muito, né, um trabalho, eu quis resumir para vocês nesses 40 minutos aqui, 45 minutos, a importância das parcerias, né, com pesquisadores, com estudantes, com técnicos, extensionistas, com produtores, empresários. É dessa forma que a gente vai conseguir fortalecer a cadeia produtiva da pitaia no Brasil, né? A gente tem alguns vídeos, se vocês quiserem conhecer um pouco mais de detalhe desse trabalho de validação das cultivares, né? Um abraço aqui para os irmãos Feltrin, Cristina da Uneagro, né? Tem esse vídeo no YouTube, depois que vocês quiserem conhecer um pouco mais desse trabalho. Tem um agradecimento também todo especial ao Ricardo, que está moderando essa palestra, viu, Ricardo? Você tem feito um trabalho brilhante com as pitaias em Santa Catarina, né, por meio da EPAGRE, todo o grupo de pesquisa, aqui também fazendo um trabalho de validação.
desses materiais. Então, tem esse vídeo também no YouTube, para quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho que é feito de validação lá com os irmãos Feltrin, né? Finalizando, pessoal, a principal mensagem é que o objetivo principal é desenvolver tecnologias úteis para melhorar a qualidade de vida dos produtores e fortalecer a cadeia produtiva, gerando mais emprego, renda, oportunidades. É nesse caminho que a gente tem avançado nos últimos anos e a gente acredita que, tendo uma cadeia forte de desenvolvimento de cultivares geneticamente superiores, tendo toda a logística para produção e comercialização de material propagativo com garantia de origem genética, vai ser muito importante para o produtor, pensando que um pomar de pitaia pode ficar mais de 20 anos produzindo. Então, a base do pomar tem que ser uma genética forte, uma genética promissora. Então, muito obrigado pela oportunidade, agradeço à comissão organizadora por esse honroso convite de estar participando com vocês aqui hoje. Deixo o meu contato aqui, um grande abraço a todos. Vamos, então, ver as perguntas aí, se a gente puder responder, estamos à disposição. Parabéns, Fábio, pela apresentação, realmente foi brilhante, né? A Embrapa sempre é nossa grande parceira aí nos trabalhos aí com a cultura da pitaia, né? Muito obrigado aí pelas palavras também, a gente fala o mesmo de vocês, né? A Embrapa aí é a grande realizadora desse projeto aqui de pitaia no Brasil e nos inspira muito a dar sequência a esse trabalho. Fábio, tem diversas perguntas, né? Já vamos, então, iniciar, né? Então, eu começo aqui com o seu Aldemário Prazeres. Ele pergunta se no processo de melhoramento genético da pitaia, quando você vai criar uma variedade, se ela não vem a inibir na polinização natural pelos insetos, ou são variedades geneticamente modificadas autopolinizantes? O melhoramento genético utilizado na pitaia, a gente chama de melhoramento genético convencional, né? Esse melhoramento genético, basicamente, a gente faz hibridações, todo o processo natural, né? Então, o desenvolvimento, por exemplo, de pitaias autocompatíveis não inviabiliza a polinização, né? Os insetos podem continuar polinizando, não tem nenhum tipo de dano com relação ao ambiente, com relação aos polinizadores naturais, né? É um processo de melhoramento genético convencional, basicamente desenvolvendo realmente cultivares geneticamente superiores, com base naquelas características que eu mostrei para vocês, né? Aumentar a produtividade, buscar maior resistência à doença, autocompatibilidade, mais vigor. Então, um processo completamente natural e não tem nenhum tipo de interferência com relação à biologia, à fauna em volta daquele pomar. O Rafael de Moraes pergunta: há algum trabalho pensando no uso da indução de poliploidia na pitaia para produzir plantas maiores e, consequentemente, frutos maiores? Interessante essa pergunta. A gente tem, dentro das espécies, níveis de diploidia diferentes, né? Então, quando a gente faz algumas hibridações interespecíficas, a gente também altera ou busca a questão da poliploidia. A gente tem observado ao longo do melhoramento genético de frutas e hortaliças, principalmente pensando na seleção clonal de híbridos, né? Você tem realmente alguns efeitos de vigor com relação ao aumento da ploidia, né? No caso específico desse trabalho com as pitaias na Embrapa, basicamente a gente tem feito hibridações intra- e interespecíficas. Temos alguns estudos com cultura de tecidos, mas no sentido de avanço do conhecimento, para conhecer realmente o genoma dessas plantas, a ploidia, né? Mas essas cultivares desenvolvidas vamos dizer assim, nesse primeiro ciclo de seleção, não foi trabalhada a nível de laboratório para aumentar a ploidia, e sim trabalhando a variabilidade genética natural encontrada nessas diferentes espécies que foram trabalhadas ao longo desse desenvolvimento nesses últimos 25 anos. A Silvinha Maria pergunta se a Embrapa tem alguma parceria com a Emater do Paraná e quando que essas variedades vão chegar aí ao Paraná e como que ela pode adquirir. A gente tem uma parceria com a Empaer, agora a IDR, né? Juntou o IAPAR com a Emater, virou o IDR. Então, nós temos parceria, sim, de validação com alguns profissionais, né, do IDR. Temos também com algumas cooperativas de produtores, validando essas cultivares nas condições do Paraná. Eu posso adiantar que os resultados foram muito bons, né? Então,
Com o lançamento das cultivares e com a logística de produção de material propagativo, essas cultivares vão estar disponíveis para os produtores do Paraná também, com uma segurança no processo de recomendação, porque nós temos, então, os trabalhos de validação na região do Paraná também. O Renato aqui, Fábio, colocou também, ó, por favor, se possível, leve o meu recado ao palestrante. Sou produtor de pitaia orgânica certificada no sul do Ceará, cidade de Jati. Estou à disposição e tenho grande interesse para ser uma área de teste no semiárido nordestino das variedades desenvolvidas. E ele pede o seu contato depois, Fábio. Excelente, pode passar o contato. A gente, na verdade, a nossa expectativa, sabe, é que agora, no final do ano, a gente vai conseguir uma logística para poder oferecer nesse material propagativo com garantia de origem para todos os produtores. A ideia é essa. E o produtor não vai pensar assim, vou comprar todo o material para implantar 2, 3, 4, 5 hectares. Não, pode comprar um grupo de materiais, montar o jardim clonal com uma propagação vegetativa, né? Então ele pode multiplicar esse material para poder ampliar o seu pomar. Então a ideia é essa, a gente vai ter uma rede, né, de licenciados para oferecer material com garantia de origem genética. E esse trabalho de validação é importantíssimo, porque confirmando o desempenho agronômico, aquela região, aquele pomar vai servir de exemplo ou de referência para outros produtores daquela região. O Brasil é muito grande, né, um país continental, e tem muitas variações, mesmo dentro do próprio estado, né? Então, esses trabalhos de validação, muito importante, agradeço muito essa mensagem, eu acho que é por aí, né? Você validar essas cultivares em diferentes regiões e servir de referência, né, para os produtores daquela região. Então, no caso da pitaia, como é o mesmo caso da mandioca, você tem um material propagativo, você pode multiplicar esse material, e a gente sabe que o produtor de pitaia, ele ganha dinheiro vendendo o fruto e vendendo o material propagativo. Então, a gente já adianta que a Embrapa não vai fazer nenhum tipo de fiscalização para olhar quem está vendendo e quem não está. Agora, quem compra tem que saber, né, se é um material com garantia de origem, se não é, conhecer as matrizes, né? De toda forma, a gente vai ter uma rede inicial de licenciados, pelo menos para a Embrapa, que a Embrapa vai garantir que aqueles licenciados têm material propagativo com garantia de origem, né, para oferecer ao produtor um material certificado. Então, isso aí vai ser importante para fortalecer a cadeia, principalmente para as regiões onde os materiais foram validados com sucesso. O Gilmar Jacó, ele faz uma colocação aqui, né, que gostaria de saber mais sobre a consorciação da pitaia com maracujá, se solicita maiores informações, se possível, foto e vídeos do plantio. A gente tem algumas unidades de validação, normalmente são pequenos produtores, né? O maracujá muitas vezes entra na borda do pomar, como um quebra-vento, né, ali auxiliando o trabalho ali. Então, a gente tem algumas experiências exitosas no Paraná, Distrito Federal, Goiás, onde você tem o pomar de pitaia e você tem ali no pomar algumas linhas de maracujás também, tanto o maracujá azedo quanto esse maracujá silvestre, que é o BRS Pérola do Cerrado, não sei se todos conhecem, mas é um maracujá nativo da região do Cerrado, que tem um valor agregado interessante. No mercado municipal, esse maracujá é vendido a mais de R$100 o quilo, né, porque é uma novidade, vamos dizer assim. E a pitaia também tem um valor agregado interessante. Então, esse consórcio de maracujá silvestre com pitaia também tem essa linha de buscar mercados de valor agregado alto, né, e tem muitos consumidores brasileiros dispostos a pagar um pouco mais por um material de qualidade, né? Então, isso é uma coisa interessante para avançar com relação a essas opções alternativas de consórcio. Fábio, a Cristine, ela está aí nos acompanhando, né, da família do Recanto das Pitaias, e ela te manda um grande abraço aí, e diz que é uma honra contribuir com a pesquisa e desenvolvimento da pitaia, da agricultura do nosso país, né? E ela também dá E ela também dá os parabéns aí aos organizadores do evento. Fábio, o Charles pergunta, no raleio da pitaia, tem uma média de estudo entre quantidade de cladóides por pé e fruto por cladóide? Interessante essa pergunta do raleio, porque não vai ter uma resposta precisa para essa pergunta. Vai depender muito da condição nutricional, do espaçamento,
sabe? Então, quer dizer, cada pomar ele vai ter uma história ou uma recomendação própria. Não vai falar assim, tantos botões. Não, depende. Né? Depende da condição nutricional daquele pomar, das condições climáticas, das condições específicas ali. Em algumas situações onde você tem um controle muito intensivo do processo de produção, às vezes até o raleio pode ser dispensado, dependendo da condição, dependendo da quantidade de cladóides que você tem, que muitas vezes você pode trabalhar isso na poda, né? Antes da produção. Você vai deixar ali os cladóides mais expostos ao sol, mais espaçados, né? Que é um cladódio com um vigor interessante que vai suportar uma carga de flores e frutos adequada. Então, é uma resposta que é o caso a caso. Né? Cada produtor vai ter que fazer uma análise do seu pomar e trabalhar essa questão. Não vai ter uma resposta precisa com relação a isso, por causa das variações que a gente tem em cada pomar. Inclusive, Fábio, se me permite, né, essa prática de raleio aqui em Santa Catarina, principalmente nessas variedades que são bem vigorosas, né, isso inclui a branca comum também, a Vietnamese White e, claro, as variedades cultivares da Embrapa, a gente não costuma fazer. A gente costuma deixar, que nem você falou, né, deixar a fertilidade do solo bem alta, né, deixar todos os níveis de nutrientes no máximo, e também a questão de deixar a poda em dia, né. Então, só para fazer uma contribuição nesse sentido, né. Tem outra pergunta aqui em relação a fusário, se tem dificuldades aí para a Nádia. Ela pergunta sobre a questão fitossanitária, né, e implantação de pomar em área com histórico aí de doença de solo, né, principalmente fusário. Isso é uma preocupação que a gente tem, né, no processo de validação também de cultivares, porque a gente sabe também que existem fusarioses ou fusários diferentes também, dependendo da região. Por exemplo, na região semiárida, você tem uma população de fungo com uma característica. Na região de Mata Atlântica, outra. Né? Na região do Cerrado, outra. Então, o que tem que ser feito realmente é esse ensaio de validação, testando materiais diferentes. Algum material mais sensível, principalmente pensando em pitaia amarela, que às vezes tem um pouco mais de suscetibilidade. Alguns produtores já têm lançado a mão da enxertia, né? como uma opção, enxertando, então, materiais mais rústicos, para tentar equacionar ou diminuir, minimizar o problema com essas doenças de raízes, né? De toda forma, também só vai ter uma resposta mais precisa dependendo da área e dependendo dos materiais que estão sendo testados, né? Mas, com certeza, existem alternativas tecnológicas para a produção de pitaia, mesmo em áreas com histórico de fusariose. O Rodrigo pergunta se todas as variedades de pitaia podem ser cruzadas entre si ou há incompatibilidade entre elas. Olha, a gente tem obtido sucesso, principalmente entre essas com maior importância comercial, a gente tem obtido híbridos interespecíficos com sucesso. Até essa revisão taxonômica, né, feita mais recentemente, colocando todas essas espécies dentro do mesmo gênero, né, dentro de Selenus cereus, porque por causa dessa facilidade de cruzamentos interespecíficos, né? Mas a gente tem obtido sucesso, sim, com todos esses cruzamentos envolvendo as espécies mais importantes comercialmente. Bom, Fábio, acho que era isso, né? A gente tem diversas pessoas aqui agradecendo aos organizadores do evento, né? Fazendo diversos elogios, né? Eu também queria fazer uma última contribuição, Fábio. É a questão da produtividade que a gente teve aí na família Feltrin, dessas cultivares da Embrapa, nessa safra passada, né? Então, ali o pomar ele tem em torno aí de 3 anos de idade e a gente fechou em torno de 25 toneladas por hectare. Claro que ele não tem 1 hectare plantado, né? Mas fazendo o proporcional à área, deu em torno de 25 toneladas, frutos grandes, frutos doces, autocompatíveis. Realmente a Embrapa, né, toda a pesquisa e o nosso país, né, tá de parabéns aí por esse feito, né, nesse registro, né, nesse lançamento dessa variedade, né, que a gente espera que logo esteja aí em todo o território nacional, né. Parabéns. E então, mais uma vez, então, a gente agradece a todos aí por estarem participando aqui desse evento promovido pela Abra Pitaia. E eu passo aqui ao Fábio, doutor Fábio, para fazer as considerações finais aí da palestra. Obrigado pela sua contribuição. Esse dado realmente é fantástico, né? 25 toneladas de frutos padronizados, né? Com bom tamanho, com uma boa... Né? Você tem praticamente pouca perda com relação aos materiais que têm uma genética mais estável.
e nada disso seria possível sem as parcerias. E você representa aqui, Ricardo, uma parceria de grande sucesso, a Embrapa, Epagre, né? Em nome dessa parceria, eu quero agradecer a todos os parceiros, né, que confiam no trabalho da Embrapa, que confiam, porque, na verdade, muitas vezes esses trabalhos são feitos com base em relações de amizade, né, em relações de compromissos sociais, né, de empresas públicas, às vezes empresas privadas também, que apostam na cultura, querem investir, né? Então, quero fechar essa palestra agradecendo a todos os produtores, os parceiros que têm auxiliado, né, a gente da Embrapa a avançar nos trabalhos, e a gente só realmente vai conseguir impactar no campo quando a gente tem essa união da pesquisa, da extensão rural, do produtor, políticas públicas adequadas, né, para desenvolvimento regional, e a gente acredita muito na pitaia, né? A pitaia realmente é uma planta fantástica, né, um fruto maravilhoso, e eu não tenho dúvida que vai ser uma das principais frutas do Brasil em curto espaço de tempo, considerando as suas potencialidades e considerando todo o trabalho que tem sido feito pelas instituições públicas e privadas, pelos produtores rurais, que estão de parabéns. Agradecer também as excelentes perguntas aqui do chat, foi um bate-papo muito bacana aqui. Muito obrigado a todos pela audiência e pelas contribuições.